Olá, seguidores! Quando falamos em detetive, imaginamos um profissional com grandes habilidades. Habilidade de não aparecer quando não quer ser visto. Habilidade de raciocínio lógico na inteligência de uma investigação. E principalmente, a habilidade de perceber o tipo de pessoa que está diante de si. Mas quando a vida pessoal de uma investigadora começa a se misturar com seu universo profissional, quando essa investigadora começa a acreditar que pode confiar em todos os seus amigos incondicionalmente, confiar ao ponto de pedir favores estapafúrdios a eles. O que acontece a partir deste ponto? Quando ela descobre que suas amizades talvez não sejam tão sinceras assim. Pena que essa descoberta aconteceu muito tarde para Taylor Wright. Nascida na Carolina do Sul, ela trabalhou no departamento de polícia de Jacksonville nos anos de 2008 e 2009, retornando em 2012, onde ficou trabalhando até 2013, quando perdeu a vida. Ela se divorciou do seu marido, Jeff Rich, aos 33 anos de idade. Os dois tinham um filho de 7 anos e estavam brigando pela guarda do menino na justiça quando tudo aconteceu. Após o divórcio, Taylor havia se mudado para Pensacola, mas como tudo isso aconteceu, seguidores, eu vou contar para vocês a partir de agora. Após o divórcio e depois de ter ido morar em Pensacola, Taylor resolveu investir em novos relacionamentos. Assim sendo, ela começou a pesquisar alguns aplicativos para esse determinado fim. E foi em um deles que ela encontrou Cassandra Waller. E a partir daí, Taylor Wright começou um relacionamento com uma outra mulher. Mas quem era Cassandra Waller? Cassandra Waller era uma educadora no distrito escolar do condado de Escambia. É o tipo de pessoa que não é adepta às redes sociais e, assim sendo, seguidores, pouco se sabe sobre os hábitos e a personalidade de Cassandra. Porém, quando ela e Taylor se conheceram, as duas iniciaram um relacionamento e quase que imediatamente a isso, na sequência, decidiram irem morar juntas. Após Taylor desaparecer, Cassandra concedeu uma entrevista aos veículos de imprensa. E numa dessas entrevistas, Cassandra disse o seguinte: Nós duas não estávamos juntas há muito tempo, mas estávamos juntas, tempo suficiente para que eu tenha sentimentos sinceros por ela. Mas essa declaração, seguidores, não convenceu as autoridades, uma vez que Cassandra flagrou Taylor cometendo traição contra ela poucos dias antes do desaparecimento da detetive. E como tudo aconteceu para culminar no desaparecimento de Taylor, seguidores, eu vou falar a partir de agora. Tudo se desencadeou para que o momento trágico desse vídeo acontecesse da seguinte forma. Como eu havia comentado anteriormente, Taylor estava em um processo de divórcio com seu marido Jeff, e atrelado
a esse processo havia um outro processo também. Taylor e Jeff tinham em comum um filho de 7 anos, que eu também já havia dito aqui. E os dois seguidores passaram a lutar na justiça para ficarem com a guarda dessa criança. Com isso, o juiz decidiu bloquear a conta conjunta do casal, na qual havia um saldo de $100 mil contido nela. Porém, seguidores, a esperta da Taylor deu o pulo do gato, tanto no bloqueio judicial da conta, quanto na possível retirada desse valor feita pelo marido. A Taylor fez a limpa na conta, retirando toda a quantia que havia nela. Bem, seguidores, depois dessa movimentação bancária ilícita da Taylor, o que nos resta saber agora é o que foi feito desse dinheiro. Não é verdade? Pois é, seguidores, e é a partir daqui que essa história começa a ficar interessante e bizarra ao mesmo tempo. A Taylor não poderia depositar aquele dinheiro numa conta particular sua, e nem mesmo adquirir bens a partir dele, pois se ela fizesse isso, teria que prestar contas à justiça ou devolver ao marido a parte que tirou dele. E pelo que já ficou subentendido aqui no roteiro desse vídeo, ela não queria nenhuma coisa nem outra. Mas como resolver esse problema então? Ela pensou o seguinte: ela pegou uma parte do dinheiro para si e a outra ela dividiu entre alguns amigos para guardarem determinadas quantias para ela. E a partir de agora, seguidores, uma nova e importante personagem entra na nossa história. Seu nome, Ashley MacArthur. Sua relação com Taylor, colega de trabalho e amiga. Mas até que ponto, seguidores, que existe amizade entre colegas de trabalho? Talvez Ashley não via Taylor como uma amiga tão confiável assim. Porém, a recíproca não era verdadeira, porque Taylor confiava em Ashley cegamente, a tal ponto que Taylor deixou aos cuidados de Ashley $34 mil, daqueles 100 mil que a Taylor havia surrupiado do marido e da própria justiça. Nesse momento, Ashley garantiu a Taylor que colocaria o dinheiro dela num cofre particular em seu nome no banco. E quando Taylor precisasse do dinheiro de volta, as duas iriam juntas ao banco, onde seria feita a devolução. Agora, seguidores, a pergunta que fica no ar é a seguinte: quem era Ashley MacArthur? Vamos fazer um flashback mental aqui para descobrir quem ela era realmente. Como eu já falei aqui, ela era amiga e colega de trabalho de Taylor. A sua função na polícia era de técnica forense, e as duas foram se tornando cada vez mais amigas à medida em que elas trabalhavam juntas. Ashley era casada com um policial chamado Zach MacArthur. Assim sendo, seguidores, esse caso estava intrínseco dentro da própria polícia. Agora, seguidores, nós vamos falar um pouco aqui sobre o ex-marido de Taylor, o Jeff Wright. Ele estava vinculado ao exército americano e trabalhava no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E como é costume na polícia americana que, em caso de desaparecimento ou morte de alguém, a primeira suspeita recai sobre a família. E isso, seguidores, é de praxe. O cônjuge sempre vai ser o primeiro suspeito. Acredito que seja feita dessa maneira para que logo seja descartada tal suspeita. O problema é que, devido às circunstâncias do fato, a barra estava muito pesada para o lado do Jeff quando tudo aconteceu. Afinal de contas, ele e a Taylor estavam disputando judicialmente a guarda do filho, e na ocasião do desaparecimento dela, e pouco antes disso ainda, ela surrupiou aquela quantia em dinheiro da conta conjunta dos dois. Mas como ocorreu esse desaparecimento, seguidores?
Vocês saberão a partir de agora. Tudo começou a se formar alguns meses antes do dia 8 de setembro de 2017. E guardem bem essa data, seguidores, porque foi nesse dia que Taylor desapareceu. Só que antes disso, ela começou a ter problemas com a justiça, por causa dos 100 mil dólares que ela subtraiu da conta conjunta que ela tinha com o marido. É que a justiça deu um ultimato para Taylor. Ela teria um prazo para devolver aquele dinheiro ou seria presa. E foi dessa forma que ela começou a pedir dinheiro de volta aos seus amigos que a ajudaram. E pelas informações, pelas poucas informações que eu tenho sobre isso, seguidores, todos devolveram a Taylor o dinheiro, com exceção da Ashley MacArthur. Faltava assim 34 mil dólares para Taylor inteirar naquele momento a dívida que ela tinha com a lei. E é a partir daqui que tudo passa a dar errado para Taylor. Pois é, seguidores, mas o fato é que a Taylor estava vivendo uma situação incômoda. Ela estava precisando, de verdade, inteirar aquele dinheiro para não ser presa, os 100 mil dólares. Ou seja, era uma corrida contra o tempo. Dessa forma, Taylor foi bastante incisiva com Ashley. Ela começou a cobrar a amiga insistentemente. Porém, Ashley fazia de tudo para desviar do assunto, dando inúmeros pretextos para não ir ao banco com Taylor. Até que, em um dado momento, Ashley concordou em ir no banco com Taylor para resolver aquela situação de uma vez por todas. E as duas combinaram irem ao banco juntas, no dia 8 de setembro de 2017, para buscarem o tal dinheiro que Taylor tanto precisava ter. E foi a partir daí, seguidores, que a situação pesou de vez. Pois bem, seguidores, o dia 8 de setembro de 2017 chegou e a Taylor saiu de sua casa com a Ashley. E foi nesse momento que a Ashley deu um tiro no próprio pé, no sentido figurado, é claro. Pois durante aquele dia, a Ashley ligou para Cassandra, a companheira de Taylor, avisando a ela que as duas haviam mudado os seus planos e que elas iriam para a fazenda da família de Ashley para espairecer e andarem juntas a cavalo. Só que a Cassandra não engoliu isso de seco. Ela sabia que nada iria demover da cabeça da Taylor a ideia de resgatar esse dinheiro de volta, pelo simples fato de que a Taylor precisava muito desse dinheiro para não ser presa. Assim sendo, Cassandra começou a enviar mensagens de textos para Taylor, porém, quando Ashley desligou o telefone, Cassandra não obteve mais nenhum tipo de resposta. Isso até às 19 horas, quando Taylor respondeu a Cassandra por mensagem de celular. E o texto dizia o seguinte: ligo para você mais tarde, não estou brava com você, eu deveria ter ligado. Mas só preciso pensar, organizar a minha vida e colocá-la nos trilhos. Diante disso, a Cassandra respondeu prontamente, perguntando onde ela estava e se voltava para casa. Taylor respondeu que precisava de um tempo para pensar na mudança e que estava passando por um processo muito estressante e que ela precisava de alguns dias para si mesma, mas que nada estava errado entre as duas. Só que a Cassandra ficou com a pulga atrás da orelha após essa troca de mensagens. O jeito como Taylor falava não foi reconhecido por sua companheira como sendo o jeito da Taylor, e ela resolveu averiguar isso de perto. Com essa cisma, a Cassandra procurou alguns parentes da Taylor para tentar descobrir aonde ela estava, mas não obteve sucesso. Todos sabiam sobre Taylor, tanto quanto Cassandra. Porém, os parentes de Taylor deixaram claro que essa atitude
dela era uma constante, que ela costumava fazer isso de vez em quando, desaparecer e ter um tempo para si mesma. Ou seja, Taylor tinha sim o hábito de sumir de vez em quando para ter um momento só seu, longe de tudo e de todos. Mas esse argumento não convenceu totalmente Cassandra. Num primeiro momento, ela até que se aquietou um pouco em relação a isso e tal. Porém, com o passar dos dias e Taylor ainda desaparecida, Cassandra passou a se preocupar cada vez mais com a situação. Até que chegou um momento em que a Cassandra não suportou mais a falta de notícias da companheira e registrou o desaparecimento de Taylor na polícia. Após a denúncia feita por Cassandra, a polícia não demonstrou muito interesse em querer localizar a Taylor, pois ela era colega de trabalho deles e todos a conheciam. Sabiam que se tratava de uma mulher autossuficiente, dona do próprio nariz e que costumava desaparecer de vez em quando. E se ela quisesse ir embora realmente daquela cidade, sem dar a menor satisfação a quem quer que seja, ela faria. Porém, em consideração a Taylor, e justamente por se tratar de uma ex-colega de farda, os policiais resolveram investigar o caso, para desencargo de consciência. E tão logo a polícia começou a investigar esse caso, seguidores, eles perceberam que algo estava errado por ali, que estava acontecendo um desaparecimento de verdade da detetive e colega de trabalho Taylor. E foi assim que a polícia começou a investigação sobre o desaparecimento da Taylor, da maneira como eles sempre fazem. Eles começaram captando sinais de GPS do carro e, logicamente, do celular da vítima também. E qual não foi a surpresa da polícia ao encontrar vestígios do envolvimento no caso de uma outra ex-colega deles, chamada Ashley MacArthur. A polícia encontrou mensagens de texto no celular entre Taylor e Ashley. E, além do mais, eles tinham a localização exata onde Taylor estava ou poderia estar naquele momento. Assim sendo, não restava mais nada aos policiais a não ser convidarem a Ashley para tomar um cafezinho com eles na delegacia. E a Ashley foi. E durante o interrogatório, a Ashley disse aos policiais que a Taylor estava no leste de Milton, porém não era isso o que o seu celular dizia. Nesse momento, a primeira bandeira vermelha foi levantada e Ashley se tornou pessoa de interesse da polícia. E na sequência da investigação, outras descobertas sobre Ashley foram feitas, como o fato de que ela estava descontando cheques falsos, por exemplo. E Ashley tomou conhecimento de como a sua situação estava ficando complicada. Ela trabalhou com aqueles policiais. O marido dela fazia parte daquela corporação. Assim sendo, ela logo percebeu que estava em apuros. E assim ela solicitou um advogado, sinalizando que não falaria mais sobre Taylor diretamente com os policiais. E assim, seguidores, Ashley passou a apontar para os policiais a direção de Jeff, o ex-marido de Taylor, numa tentativa de desviar o foco da lei de cima dela. Logicamente que Jeff foi procurado pela polícia por todo o histórico do casamento dele com Taylor, porém o que Ashley não esperava é que Jeff tivesse um álibi bem consistente para o caso, uma vez que ele não estava na cidade quando Taylor desapareceu. E ele conseguiu provar isso. Ele admitiu que, embora morasse na mesma cidade que Taylor, na época do seu desaparecimento, ainda ia regularmente ao Tribunal da Flórida para lutar pela custódia do filho. E além do mais, Jeff ficou preocupado com Taylor quando entendeu que ela havia sumido
de verdade, chegando inclusive a fazer inúmeras tentativas de saber alguma coisa sobre ela. Pois é, seguidores, acontece que, como nós já sabemos, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. A polícia descobriu aquela história dos 34 mil dólares que a Taylor desinteirou dos 100 mil que tinha em benefício da Ashley. E aí, seguidores, a situação da Ashley, que já era ruim, começou a piorar bastante. Em 9 de setembro de 2017, a polícia chegou com um mandato de busca na casa de fazenda da Ashley e, em questão de 2 horas, eles encontraram o corpo da Taylor Wright. Ela estava enrolada em uma rede com uma cápsula de pau de fogo deferida em sua cabeça. E assim, Ashley foi presa, acusada de homicídio premeditado em 1º grau. Ashley já era considerada culpada, mas a polícia queria investigar se havia mais alguém envolvido no caso. Como Ashley estava sendo apontada como a principal suspeita para o crime, os policiais começaram a considerar que o marido dela poderia muito bem ser o seu cúmplice. Por conta disso, Zach MacArthur foi chamado para ser interrogado por seus colegas, já que ele também tinha trabalhado em vários casos com a Taylor. Zach afirmou que não tinha visto Taylor naquele dia, e tudo isso foi confirmado, de acordo com os dados de localização do seu celular, que não estava próximo com o da vítima em momento algum. As investigações sobre o paradeiro de Taylor tiveram início oficialmente, e logo os investigadores chegaram à conclusão que a última vez que ela foi vista com vida foi em 8 de setembro de 2017. E mais, a polícia concluiu que Taylor e sua amiga e colega de trabalho Ashley estavam juntas o tempo todo. Dessa forma, Ashley foi chamada para um interrogatório. Quando questionada sobre o paradeiro de Taylor, Ashley alegou o seguinte: "Nós paramos em minha casa em Pensacola e entrei. Quando voltei, vi que Taylor havia desaparecido." A verdade, seguidores, é que nem passava pela cabeça dos investigadores do caso que Ashley poderia estar envolvida no desaparecimento de Taylor. Mas vocês sabem como as coisas funcionam perante a lei. Os dias vão passando, as investigações vão se intensificando e os indícios vão aparecendo. E um desses indícios foi um cheque administrativo de 34 mil dólares em nome da Taylor, na conta bancária da Ashley, desde o dia 16 de agosto de 2017. E é lógico que a partir desse momento a polícia começou a focar as investigações em Ashley. Indo mais a fundo, a polícia acabou descobrindo que Ashley sacou o dinheiro de sua conta bancária e o colocou em um cofre. E além do mais, Ashley já havia desinteirado uma boa quantia deste valor. Em depoimento, Cassandra disse aos policiais que Taylor estava tentando recuperar o dinheiro que ela havia deixado com Ashley e que isso poderia ter motivado o crime contra ela. Assim sendo, a polícia fez comparações na assinatura do cheque de 34 mil dólares, que estava com Ashley, com a assinatura de outros cheques depositados por Taylor em sua própria conta. E foram notadas algumas diferenças entre as duas assinaturas. Não se sabe como, mas Ashley ficou sabendo que as investigações avançaram a esse ponto, pois a polícia acabou descobrindo
que um cheque de Taylor estava com uma assinatura falsa e nas mãos dela. E assim, conhecendo bem os mecanismos do seu trabalho, Ashley começou a obstruir as investigações da polícia e da justiça também. Questionada pelos investigadores, Ashley alegou que, no dia do desaparecimento de Taylor, as duas foram até uma fazenda da família de Ashley, na cidade de Milton, para andarem a cavalo. No entanto, os registros do celular a colocavam em Cantonment, que fica aproximadamente a 40 quilômetros de distância de Milton, em outra propriedade da família, na estrada de Bridge Road. Desta forma, Ashley ia se enrolando cada vez mais na própria teia. E foi assim que a polícia focou seu trabalho nessa propriedade da família de Ashley, na tentativa de localizar Taylor ou algum vestígio ou pista que levasse até ela. Com essa ideia em mente, a polícia chegou numa área arborizada, localizada atrás de uma propriedade da família MacArthur, em Bridgehold. Foi nesse local que a polícia encontrou uma sepultura improvisada e concretada. O local foi aberto e o corpo de Taylor Wright, enfim, foi encontrado e identificado. Ashley foi presa imediatamente e não demorou muito para que o médico legista identificasse um tiro certeiro na nuca de Taylor. E assim, o julgamento de Ashley MacArthur foi então marcado para agosto de 2019. Durante o julgamento de Ashley, os promotores do caso fizeram algumas observações iniciais que podemos considerar como importantes. Como o fato de Ashley ter sido a última pessoa a ver Taylor com vida. Isso sem falar que ela tinha $34 mil de motivos para tirar a vida da amiga. Outro detalhe que chamou a atenção no julgamento de Ashley foram as imagens de monitoramento de uma loja onde ficou constatado que ela havia comprado areia e cimento e material que provavelmente foi utilizado por Ashley para cobrir o túmulo improvisado de Taylor. Dessa forma, a promotoria considerou que o motivo qual levou Ashley a tirar a vida de Taylor foi a pressão que a amiga estava fazendo para reaver o seu dinheiro de volta. A procuradora assistente Bridget Jansen enfatizou por A mais B aos jurados que Taylor precisava reaver o dinheiro que deixou aos cuidados de seus amigos para arcar com a pensão alimentícia de seu filho e que todos os outros amigos haviam devolvido para Taylor a parte do dinheiro que ela havia deixado com eles, menos Ashley. Assim sendo, ela declarou o seguinte: Senhoras e senhores, Ashley MacArthur tinha um motivo, Ashley MacArthur teve a oportunidade, Ashley MacArthur assassinou Taylor Wright e depois tentou encobrir isso com mentiras, concreto e terreno. Em contrapartida, a defesa de Ashley alegou que a promotoria não tinha nenhuma evidência física ou nem mesmo a arma do crime que provasse a culpa da cliente deles na morte de Taylor, que não procede. Afinal de contas, o corpo de Taylor foi encontrado, estava concretado de maneira grosseira no solo de propriedade da família MacArthur. O corpo foi identificado pelo médico legista com um buraco de bala na nuca. Isso por si só já configura uma prova cabal contra Ashley. Porém, o advogado de defesa de Ashley, Barry Berozet, chegou a comentar em juízo essa possível falta de provas contra ela no seu julgamento. E foi mais longe,
questionando a saúde mental da vítima no momento do seu desaparecimento, bem como um possível consumo de entorpecentes, aquele cigarrinho do capeta, sabe? Pois é, tudo isso estava sendo analisado no julgamento da Ashley. O fato, seguidores, é que o conflito de interesses persistia nesse julgamento. A promotoria deixava claro para os jurados que o motivo que levou Ashley a tirar a vida de Taylor foi o dinheiro, e a defesa continuava negando isso firmemente até o fim. E um dos argumentos usados pela defesa é relativo à generosidade financeira que Ashley tinha com os amigos e que ela não precisava sujar as mãos com ketchup humano em troca daquele dinheiro. Além disso, a defesa considerou a possibilidade de Ashley comprar um tipo de concreto diferente do que foi encontrado no local onde Taylor foi sumariamente sepultada. Mas e o pau de fogo que tirou a vida da Taylor? Onde é que ele estava, afinal? Afinal de contas, seguidores, a defesa tentou provar a inocência da Ashley com essa tese. Porém, a defesa naquele momento só conseguiu provar que a arma do crime não estava com a Ashley, e não que ela não tinha uma arma compatível com a bala encontrada na nuca da Taylor. Pois é, seguidores, a partir daí, a promotoria apresentou dados muito mais coerentes e eficazes que a defesa, como os dados da torre de celular, mostrando que em 9 de setembro de 2017, no dia seguinte ao do desaparecimento de Taylor, seu celular tocou em uma torre no Alabama. Pois é, seguidores, a Ashley ficou muito enrolada nas próprias mentiras, pois ela sempre havia alegado que viu Taylor com vida pela última vez no dia 8 de setembro de 2017. E isso impossibilitou uma possível defesa para Ashley, que poderia ter dito que as duas estavam juntas no dia seguinte em um casamento. E assim, seguidores, depois de tudo, o júri conclui pela condenação de Ashley McArthur. Ela foi considerada culpada de homicídio premeditado em primeiro grau, sendo assim condenada à prisão perpétua, com direito a se tornar elegível para a liberdade condicional após cumprir um mínimo de 25 anos de pena que lhe foi imputada no presídio. Após o julgamento, Ashley apelou de sua condenação. A defesa argumentou que o júri viu uma foto de Ashley com uma espingarda nas mãos, mas que essa foto é aquilo que chamamos de fake news, uma vez que, segundo a defesa, a foto não comprovou que a tal arma estava sendo apontada para Taylor. E esse argumento, seguidores, serviu para sugestionar o corpo de jurados. Outro argumento que foi importante para a defesa é que o tribunal permitiu de maneira equivocada que certas evidências sobre o caso fossem apresentadas, como declarações aos investigadores, registros telefônicos e mensagens de textos da Taylor, enquanto ela ainda não era investigada por esse crime contra a sua amiga. E para completar, Ashley entrou com uma liminar para subtrair declarações ou mensagens de texto da vítima tidas como falsas. A questão, seguidores, é que durante o interrogatório de uma das testemunhas que a promotoria arrolou no processo, mostrou que havia uma foto que foi tirada em uma floresta e que Ashley estava agachada
em um equipamento de caça apontando uma espingarda para algum lugar. Como para Ashley isso não provava absolutamente nada, a sua defesa pediu a anulação do julgamento por preconceito. Em primeira instância, o tribunal negou a solicitação da defesa de Ashley e ela continuou sendo considerada culpada por todas as acusações que lhe eram imputadas. Porém, Ashley era teimosa e por isso ela recorreu novamente. E desta vez ela argumentava que o tribunal de primeira instância errou ao não declarar a anulação do julgamento por causa da tal foto. Após a segunda apelação, o tribunal mais uma vez negou o pedido de defesa da Ashley. E por fim, em abril de 2021, a acusação de homicídio em primeiro grau contra Taylor Wright foi mantida. E assim sendo, Ashley MacArthur foi condenada à sentença de prisão perpétua. Atualmente, Ashley MacArthur está mantida presa, cumprindo sua pena de prisão perpétua em uma instituição chamada Instituição Correcional Lovell, anexo em Ocala. Ashley Britt MacArthur se tornará elegível para a liberdade condicional somente no ano de 2038, quando ela já estiver com mais de 60 anos de idade. E agora, seguidores, vamos às perguntas do vídeo de hoje. Número 1. Podemos dizer que foi Cassandra quem esclareceu a morte de sua companheira Taylor Wright na polícia? Número 2. Ashley foi gananciosa ao tirar a vida de Taylor por $34 mil? Sim, não, por quê? Deixem as suas opiniões nos comentários. Vamos interagir, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vão navegar pela internet em busca de novos vídeos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem a família da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu trouxer aqui para o canal. E me sigam na outra rede social em que o nome aparece aqui embaixo do vídeo. E até o próximo caso.